a ponto. Bom dia, amigos, bom dia, Dilson, bom dia a todos. Vamos lá, antes de mais nada, acho que as pessoas não precisam de fiscalização, precisam fiscalizar suas consciências. Ou Esse seja, fiscalizar suas consciências. Cada um faça a sua parte que o vírus vai embora. Vamos lá. Hoje eu trago aqui um título: O Déspota Desesclarecido. No século XVIII, havia uma expressão que designava um governante que exaltava as ideias do iluminismo, mas não aceitava todos os seus princípios, entre eles o progresso e a reforma que a sociedade da época exigia. Os soberanos até podiam adotar tais ideais, mas não abriam mão do absolutismo. Os historiadores chamaram estes governantes de déspotas esclarecidos. E talvez o exemplo mais eloquente e próximo disso do Brasil foi o Marquês de Pombal, que foi ministro da rainha portuguesa Maria Louca. Ele era conhecido como um dos grandes déspotas esclarecidos. Atualmente no mundo, aqui ou ali, desponta uma figura que se porta como um déspota, mas raramente com esclarecimento. Geralmente são defenestrados dos governos e jogados no lixo da história. No Brasil, estamos vivendo a era do déspota. Este sim, sem esclarecimento nenhum. Refiro-me àquela figura dantesca que ocupa o Palácio do Planalto. Neste recesso de carnaval, o distinto não deixa de ocupar a cena, mas sempre pelos piores motivos. Então, vamos a eles. Na última sexta-feira, o presidente da República, o déspota desesclarecido, edita 2 decretos de número 10.627 e 10.630, que altera o de número 9.845 e 9.847 e o 10.030, que dizem respeito à posse e o porte de armas. Essas alterações, em atenção à súcia que acompanha o presidente da República, traz alterações como, por exemplo, vejam só, o indivíduo poderá ter até 6 armas de fogo, e categorias especiais, tal como policiais, membros do Ministério Público, da Receita Federal, do Poder Judiciário, poderão ter mais 2 de grosso calibre. Colecionadores, atiradores e caçadores poderão ter 10, 60 e 30 armas, respectivamente, sem a necessidade de laudo psicológico da Polícia Federal para ter essas armas em mãos. E o mais incrível, este grupo, os chamados CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, poderão fabricar a sua própria munição e sem necessitar autorização do Exército, desde que o limite seja de 2.000 cartuchos a 5.000 para armas de uso permitido. Vejam só, o sujeito vai poder fabricar as armas, a munição. Não satisfeito, o presidente permitiu que adolescentes de 14 a 18 anos poderão participar de clubes de tiro esportivo. Esses decretos baixados pela presidência são para regulamentar o Estatuto do Desarmamento. Incrível, não? Mas vamos ao que interessa. Decretos existem para regulamentar dispositivo de lei. Por exemplo, se uma lei diz que determinada conduta for contrária à lei e fixa uma multa, o decreto estabelece o valor desta multa, mas não pode alterar a pena estabelecida na lei. Ou seja, não se pode alterar, acrescentar ou suprimir o que a lei disciplina. E o que o presidente da República fez foi justamente ir além do que expressa a Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. Portanto, são ilegais os ditos decretos. Somente pode alterar a lei é o Congresso Nacional através de projeto de lei. Eles, os decretos, podem ser derrubados por simples decreto legislativo advindo do Congresso Nacional ou através de ação direta de inconstitucionalidade no STF. Os propósitos dos decretos que alteraram a Lei 10.826 são por demais reconhecidos. O ocupante do Planalto quer armar a população sob o pretexto de garantir a segurança pessoal dos que portam arma. Isto é conversa de cérebro de ameba, se é que a ameba tem cérebro. Estas armas terão destino único: as milícias e a bandidagem e o tráfico de drogas, que a esta hora deve estar dando tiros de alegria com os decretos inconstitucionais. Espera-se que as autoridades, com a cabeça no lugar, põem fim a esta sanha presidencial de que ter arma de fogo na mão do cidadão, ele está se sentindo protegido. Somente déspotas desesclarecidos acreditam nesta ideia maluca. Como tudo isso não bastasse nesses dias de carnaval, cancelado, o presidente da República, em seu idílio catarinense, resolveu mostrar a sua face mais conhecida, o de desprezar a democracia e liberar o seu espírito autoritário. Disse ao seu cordão de puxa-sacos, mais conhecido como diz o grande jornalista Reinaldo Azevedo, lambedores de sal, de que preferia fechar os veículos de comunicação. Mas como ele é um democrata, não faria isto. Esta fala pode ser analisada de 2 modos. A primeira delas é de que isto é sim uma posição autoritária.
Querer fechar veículo de comunicação simplesmente porque não trazem fatos que mostram que a sua gestão é um fiasco já é um lávio de autoritarismo. Não importa se diz que não pode. Não fechar não é porque não quer, não fecha porque não quer, mas porque não pode. Para ele, o ideal é uma imprensa subserviente. Outra análise que se pode fazer é a respeito da Constituição, que não permite o que ele deseja. O interessante é que o distinto vitupera contra a imprensa, porque segundo seu raciocínio apequenado, são propagadores de fake news. Esquece o distinto que nas redes sociais ele propagandeia o uso do kit curandeiro, o da cloroquina, ivermectina e azitromicina como medicamentos que inibem o vírus da Covid. Mas esse fake, né, mais fake do que isto, impossível. Então o presidente e o seu cordão de puxa-saco ficam aí jogando cloroquina, ivermectina, certo? Tem gente que fica propagando dizendo que isso é bom. Se o seu médico receitar, fuja dele, viu? Ele não tem de nada de medicina, passou pescando. O presidente da República não mede esforços para expor suas boçalidades nas redes sociais, muitas delas recheadas de fake news. Como ele não consegue contrapor os fatos divulgados pela imprensa profissional, na sua mente conturbada, a melhor solução seria fechar esses veículos. Outra ideia sem pé nem cabeça foi de querer taxar as redes sociais. Como o que ele fala não tem sentido lógico, não entendi bem o que ele queria. Gostaria muito de saber como seria taxar as empresas que operam as redes sociais. Pelo que eu sei, são grandes empresas legalmente instaladas e que pagam seus impostos. Mas na cabeça presidencial, taxar seria uma forma de controle. E assim a sua rede de extremistas poderia correr solto. Comportamento típico de um déspota desesclarecido. Se são, por estas e outras, que faz o atual presidente o pior que o país já teve. E olha que a concorrência é grande. Seus atos nesse fim de semana, com os decretos e suas declarações no seu passeio de carnaval, é o resumo daquilo que sempre foi desde quando era um apagado deputado federal. Ideias autoritárias, muitas sem nexo, ou carcomidas por um pensamento conturbado e sem lógica. No entanto, bobo ele não é. Tanto que chegou à presidência da República. Espera-se que saia em 2022 pelo voto direto das eleições. É o que eu tenho a dizer. Bom dia a todos e uma boa semana.